Bom dia, meus amigos da Night Vila Belmiro. Um grande abraço para você que está chegando no canal. Peço a você aí, humildemente, que compartilhe, que ative o sino de notificação para o engajamento do canal, para que nossos vídeos possam sempre chegar a você, né? Você ficar aí atento sempre nas novidades, se é que o Santos traz alguma novidade, né? Mas no vídeo de agora eu vou trazer uma novidade para você que pode ser a esperança do Santos em se tratando do Santos ter ido tão mal nesse jogo contra o Amazonas. Tudo isso eu falo para você após 5 segundos da nossa vinheta. Eu vou falar para você que pode ser a chance desse jogador da base, que estava meio parado, mas pode ser que agora ele vem para arrebentar. Volto já. Meus amigos, bom dia para você, forte abraço, estamos de volta, estamos junto aqui na Night Vila Belmiro. Galera, uma informação muito bacana que eu tive ontem, finalzinho da noite, já quase próximo de tirar o nosso tão sonhado cochilo. A informação que eu tenho é que um jogador do Santos que estava meio que abandonado, né, meio largado, parece que agora chegou a vez desse jogador ganhar um espaço maior no Santos. E eu falo para você que ele merece ter sim, já não é de agora que eu falo isso. Eu estou falando do jogador que tem tudo para ser um grande jogador. Primeiro, nós temos que ressaltar aqui que o jogador Wesley Patati foi o único jogador do Santos na partida contra o Amazonas que fez algo diferente, né? Então, eu coloco o Patati aqui como uma revolução no Santos no jogo contra o Amazonas. Mas o que eu vou falar para você, pessoal, é que o Miguelito, tá? Miguelito vai ganhar novas oportunidades no Santos de Carille, tá? Por que eu estou falando isso para você? Porque como o Morelos está em baixa no Santos e já sofre pressão da diretoria, inclusive nessa semana agora, né, no começo dessa semana, praticamente no domingo para cá, houve uma reunião, né, e nessa reunião foi debatido muito a questão do jogador Morelos, que não vem desempenhando o seu papel. O jogador fica muito ausente dentro de campo, não está tendo realmente uma aproximação muito maior dentro do Santos, com o elenco do Santos, um jogador meio perdido dentro de campo, né? Muitos dizem que o problema é o meio de campo. Sim, até certo ponto eu também entendo que o meio de campo do Santos precisa melhorar bastante. Quando você vê um jogador como o Juliano não está tão bem dentro de campo, isso começa a dificultar mesmo, porque é um jogador da criação, né? Mas a gente não pode ficar só dependendo de Juliano. Ah, porque o Juliano tá ruim, então o Santos não vai jogar mais. Não. O Santos tem ali o Casares, o Santos tem agora o Patrick, que chegou, que ainda não mostrou ainda, porque é o primeiro, acho que o segundo jogo dele, precisa melhorar o seu condicionamento físico. E isso aí impacta muito na distribuição de jogo e principalmente para os seus atacantes. Porém, um jogador que pode fazer toda essa diferença, e você pode acompanhar comigo, você pode pesquisar aí um pouquinho sobre o Miguelito, que é um jogador que pode jogar entre o meio de campo, né? Entre o meio de campo e o ataque. É um jogador versátil, um jogador de drible fácil, um jogador que parte para cima, né? Ele é um jogador muito, eu digo para você que é estilo mesmo Patati. Pega a bola e parte para cima, não aquele jogador que dribla e volta para trás. Exemplo clássico disso, o Sandri. O Sandri é um jogador que pega a bola, muitas vezes não sabe mesmo o que fazer e recua. E quando dribla no sentido contrário. Em vez de ir para o ataque, dribla voltando para o João Paulo. Uma vez ou outra ele faz aí uma jogada que parece que vai expandir, né? Mas é muito pouco. Já o Miguelito tem essa função de atacante. Ele tem a função também de armar jogadas, mesmo não sendo um armador, né? Mas é um jogador que complementa. E eu acho que está na hora, sim,
Inclusive eu vejo muitos seguidores do canal falando tem que dar mais oportunidade mesmo para os meninos da base. Eu concordo com vocês. Tem que pôr o Wesley Patati para jogar mesmo, tem que pôr o Miguelito, né? Tem o Souza lá, o Souza que tá voltando agora também, né? Então esses caras precisam ganhar minutagem, precisam ganhar mais oportunidade. Eu acho, na minha opinião, que o Carille deveria olhar mais atento para esses jogadores, dar mais oportunidade. Porque não adianta você pegar e colocar, mas o Miguelito jogou uma partida do outro e não foi bem. Meu irmão, se não colocar o cara para rodar, se não der minutagem pro cara se enturmar com o grupo do Santos, fica difícil você querer jogar o cara por uma ou duas partidas, né? É a mesma coisa eu estar falando para você aqui do jogador Patrick. Segunda partida, não tá bem? Sim, não tá bem, mas não dá para você ainda dizer, o Patrick não é um bom jogador, o Patrick não vai servir, não. O Patrick é um cara que chegou agora, começa a se enturmar com o Santos, e eu creio que ele vai desenvolver o seu futebol. É um grande jogador, precisa trabalhar. Agora, o Miguelito, na minha humilde opinião, já deveria estar no Santos desde o começo do ano, ou no Campeonato Paulista. Aí fica esse negócio, deixa o cara no sub-20, deixa o cara no... Pô, o cara joga na seleção dele, é convocado para a seleção, né? O cara é convocado para a seleção. Um jogador que é convocado para a sua seleção, ainda que não seja uma seleção exemplar, uma seleção de destaque, mundialmente falando, mas ele foi convocado porque ele é um bom jogador. E por que quando ele é convocado ele joga bem? E no Santos fica esse dilema, joga, não joga? Joga, é só dar oportunidade. Eu sou a favor de Miguelito no Santos. E ainda digo mais, já entra com o Miguelito jogando. Essa é a oportunidade do Santos, tem que entrar com esse cara jogando. Por quê? Porque quanto mais ele jogar, quanto mais minutagem ele ganhar dentro de campo, junto com os outros jogadores, se enturmando, tendo aquela coletividade, maior são as chances do Santos ter um grande jogador que muitas vezes encostado ou emprestado deixa de ter uma articulação boa dentro de campo com um jogador novo, habilidoso, e perde-se. E aí fica aí tentando Casares, o Rincon, nada contra, pessoal, mas se nós temos a oportunidade de um jogador novo, sangue novo, que tem essa vontade de crescer, que gosta do Santos, é um jogador de drible fácil, tem que colocar o cara para jogar. Eu sou a favor de Miguelito já no começo do primeiro tempo e deixa o cara jogar. Agora, se o cara não evoluir, se o cara não der, tudo bem, aí troca, não tem problema nenhum. Agora, falar, porque o Miguelito é bom, porque o Miguelito é isso, ou então, o cara não joga, o cara não é bom, tem que pôr o cara para jogar. Aí nós vamos dizer, aí a gente vai afirmar, vai declarar se o cara realmente é ou não é. Como o caso dos jogadores que a gente vê. Quer que eu fale uma coisa pra você? De novo, vou bater na martelo de novo. Morelos tá insistindo com um cara que você tá vendo que não vai rodar, bicho. Quantas oportunidades teve o Morelos? Quantas? Né? Então quer dizer, você dá um monte de oportunidade para um jogador que você não vê nada, não acrescenta nada, e você tem um jogador que tem tudo para ser um grande jogador e que não teve oportunidade. Ou uma ou outra oportunidade. Essa que é a diferença. Então tá na hora do Carille firmar o Wesley Patati e dar uma chance verdadeiramente para o Miguelito. Essa é a opinião. Porque se a gente continuar com esse mesmo papo furado, que fulano resolve, que o ciclano resolve, o cara tem experiência, até agora, pelo menos nesse jogo contra o Amazonas, eu não vi experiência nenhuma resolver. Eu vi foi um time sem vontade, né, tirando o Wesley Patati, um time sem vontade, calça apertada e muito lento. Tanto é verdade que eu estou falando para você aqui, que o próprio João Schmidt deu uma entrevista dizendo que ele mesmo sentiu o Santos muito ruim. Ele sentiu o Santos muito fraco,
desentrosado. O próprio João Schmidt disse isso. Então, se o jogador que está lá dentro afirma que não foi bem e que está tudo bagunçado, então, por aí você tira uma ideia. Agora, se você coloca um jogador, exemplo, Patati, esse menino que eu estou te falando para você, o Miguelito, que consegue na individualidade, né, partir para cima, criar jogadas, criar dribles. Porque você tem que entender o seguinte, quando esse jogador pega a bola e parte para cima do zagueiro, e ele sendo um cara habilidoso, ele leva os zagueiros em cima dele. Sempre 2, 3 na marcação, quando o cara é muito, como a gente diz aí, o quiabo, né? O cara escorrega fácil. Abre oportunidade na zaga adversária para o Santos poder chegar lá e emplacar, que é o caso do Furt. Se você tem um exemplo, Furt e Miguelito, e o Miguelito parte lá, leva 2, 3 caras para cima, o Furt sempre vai estar na cara do gol. E entre Furt e Morelos, o Furt com a perna amarrada. Uma perna amarrada é Furt, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Informação que eu tenho para você é que o Miguelito vai ganhar mesmo uma grande oportunidade aí. Quem sabe, dessa vez, a gente vai ver o Miguelito com mais frequência no Santos, mais minutagem crescendo, porque eu acredito nesse menino. Eu acredito. Basta o Santos acreditar também. Forte abraço e eu volto já com mais na Night Vila Belmiro.